Longe, vou ficar triste aqui sozinho na frente. Muito obrigado. Isso também, né? Já vem pra cá. Eu sei, vocês estão seguindo o ensinamento dos últimos serões primeiros. Malandragem isso aí. Hoje, o nosso tema de reflexão, de estudo aqui, né? Vai ser aquele tema ali, que é desse livro Fonte Viva. Mensagem 76, Fermento Espiritual. Mas antes da gente iniciar propriamente naquele tema, a gente precisa lembrar dessas datas simbólicas que são tão importantes para a gente, né, enquanto cristãos. E a gente agora está finalizando, hoje sábado, né? A gente está finalizando a Semana Santa, hoje é o último dia da Semana Santa, considerado sábado dia de luz, da Igreja Católica, né? E pela tradição, a gente lembra que na Sexta-feira Santa houve ali o desencarne do Mestre, né? Lá na cruz, no madeiro. Hoje, o sábado, seria um dia assim, de expectativa entre os cristãos, porque eles sabiam da profecia, né? Que ele ia desencarnar e retornaria no terceiro dia. Só que entre saber, conhecer e vivenciar a profecia, tem uma distância, né? Então o sábado foi um momento realmente de muita expectativa. Será que realmente vai acontecer? Será que ele realmente vai ressuscitar? Será que realmente ele vai retornar? Então foi um momento ali de apreensão pelos discípulos, pelos apóstolos, né? Então por isso que esse sábado de Aleluia é considerado o dia assim da expectativa. Eles não sabiam o que aconteceria. Mas, como a profecia se cumpriu, realmente no terceiro dia ele retorna, né? Ele ressurge para dar realmente o corolário ali do messianato do cristianismo. O messianato de Jesus, então, é simbolizado como esse corolário da passagem dele, desencarne e retorno à vida. Por isso que muitas das vezes essas datas elas são importantes para a gente, para todos nós que somos cristãos. Esses simbolismos dessas datas elas são importantes para a gente não deixar, né, esfriar no nosso coração alguns ensinamentos. Então é importante que esses momentos sejam momentos realmente de reflexão, de pensamento, momentos às vezes de introspecção, para a gente fazer uma avaliação da gente também enquanto cristãos. Então basicamente esses 3 dias eles simbolizam para a gente a morte de alguma coisa dentro de nós que nós precisamos deixar para trás, que a gente precisa abandonar enquanto cristãos, e refletir sobre aquilo que nós precisamos fazer renascer em nossos corações. Então basicamente esses 3 dias simbólicos aí da Páscoa para nós, cristãos, espíritas, é a gente fazer essa avaliação. O que eu preciso deixar morrer dentro de mim, enquanto maus hábitos, maus costumes, vícios, vicissitudes, mazelas, aquilo que me impede realmente de ter paz, aquilo que me impede de ser feliz, e avaliar o que eu preciso alimentar, o que eu preciso deixar renascer em meu coração. Então essa é a simbologia para a gente desse momento da Páscoa, né? E não que esteja separado desses ensinamentos, de forma alguma, todos eles se complementam, todos eles fazem parte das orientações cristãs, né? Essa mensagem de hoje a respeito do fermento espiritual é uma mensagem que Emmanuel ditou para Chico, né? Está nesse livro de Fonte Viva, e é uma importante mensagem para essa nossa reflexão enquanto cristãos. Nós somos cristãos. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Nós temos Jesus como um grande mestre, um modelo e guia para todos nós e a humanidade. Aquele que veio realmente trazer o Evangelho, que significa a boa e feliz notícia. E que notícia foi essa? Era a notícia da nossa renovação, da nossa transformação, da nossa salvação, que é a liberdade espiritual, através da vivência da prática do amor. Essa foi a principal notícia, a feliz notícia que o nosso mestre trouxe para a gente. Então, nós que dizemos, né, que somos cristãos, seguidores do Cristo, é porque nós acreditamos nessa notícia que ele trouxe. Nós acreditamos no Evangelho. Nós temos o Evangelho como um orientador da nossa conduta, um orientador da nossa vida. E aí a gente se questiona, e a gente se reflete. Será que enquanto cristãos que temos esse Evangelho como orientador das nossas vidas, será que no nosso dia a dia, a nossa prática está sendo realmente uma prática cristã?
Será que no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, na minha convivência, na minha interação com o mundo, com o outro, eu estou realmente sendo um praticante dessa doutrina cristã? Então essa é a principal questão para nortear o nosso bate-papo da tarde de hoje. Porque há uma diferença, né, entre o me dizer cristão e o ser cristão. Entre o me dizer espírita e ser espírita. E a doutrina espírita nos revela que ser cristão ou ser espírita é a mesma coisa. E reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações, que vai de acordo com essa reflexão da Páscoa. Que a gente precisa identificar essas más tendências, precisamos identificar essas más inclinações para que a gente possa permitir que elas morram no nosso íntimo, para deixar renascer aquilo que Jesus trouxe para a gente de ensinamento de orientação cristã. Então essa é a nossa reflexão. Então Emmanuel, quando ele fala do fermento espiritual, ele vai buscar essa passagem lá na primeira carta, na primeira epístola aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu lá para a igreja de Coríntios, né? E ele pega só o versículo 6, do capítulo 5, que diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Isso foi o que Paulo escreveu nos Coríntios. Mas aí a gente precisa dar uma aprofundada, porque às vezes só lendo esse versículo a gente não compreende direito o que Paulo queria dizer com isso, né? Tá certo que Emmanuel vai trazer uma reflexão em cima disso, mas às vezes é melhor a gente contextualizar a mensagem para a gente compreender melhor. E na primeira carta aos Coríntios chega uma parte, que é o capítulo 5, que o Paulo ele estava muito preocupado com os cristãos lá da igreja de Corinto. Ele estava preocupado com as atitudes, ele estava preocupado com os comportamentos, ele estava preocupado com a interação, com os relacionamentos que eles estavam tendo dentro da igreja. Então, nessa carta, nessa parte da mensagem, na verdade, ele está falando ali sobre a impureza que a igreja de Corinto estava sofrendo, estava vivendo naquele momento. Então, ele escreve uma mensagem de repreensão. Ele está repreendendo mesmo aqueles cristãos naquele momento. E estava até exortando alguns, por causa da vivência que eles estavam tendo lá dentro. Eles estavam, como diz aqui na carta, praticando e vivenciando imoralidades. Eles estavam agindo contra alguns princípios do Evangelho. Ou seja, eles não estavam agindo como cristãos. Então o apóstolo Paulo ele escreve para eles para chamar a atenção, para brigar com eles mesmo. Para chamar a atenção porque dali da igreja de Coríntios saía muitos cristãos também para evangelizar, para levar a palavra em outras cidades, em outros lugares. E se eles estavam ali contaminados por pensamentos, por uma mentalidade, por comportamentos, isso poderia sair também para outros lugares, contaminar outras igrejas, outros irmãos, levando então essa mensagem de uma forma um pouco equivocada para outros companheiros. Então o apóstolo Paulo, ele tinha realmente essa autoridade sobre ele, porque ele ajudava a fundar essas igrejas, então era como se fosse um responsável, né? Então ele chama a atenção desses irmãos nesse momento e ele fala para eles que ele estava realizando isso, ele estava praticando essa atitude para ajudá-los, porque se ele permitisse que eles continuassem naquela situação, o próprio Deus ou o Mestre Jesus iria expulsá-los, iriam fazer sofrer. Mas não é Jesus e Deus, né? A gente sabe que diante da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, somos nós mesmos que acabamos desenvolvendo aí as consequências negativas dos nossos atos, das nossas atitudes. Só que naquele momento era a linguagem que era utilizada, a gente não tinha tanta compreensão na época, né? Mas ele repreende de uma forma bem dura, de uma forma bem enérgica esses irmãos. E é nesse momento que ele diz: vocês não sabem que se um pouco de fermento faz levedar a massa toda? E aí a gente se questiona, né? Os irmãos eles sempre utilizavam aí de uma linguagem figurada, né? De analogias, para poder passar o ensinamento moral. Usavam de parábolas, usavam de imagens figuradas, mas usavam questões do dia a dia.
aqui ele fala para a gente a respeito do fermento. Ele diz, você não sabe que um pouquinho de fermento leveda a massa toda? O que significa isso? Para quem aí está acostumado a cozinhar, quem já fez um bolo, um pão em casa, sabe que se não botar um pouquinho de fermento, a massa não cresce, né? Não desenvolve, não tem jeito. Não precisa. Para fazer um pão, o ingrediente básico, né? É água, farinha e fermento. Se não tiver fermento, já era. A massa você pode jogar fora. E é interessante que se você botar fermento nenhum, a massa não vai crescer. Mas, se você botar um pouquinho de fermento que seja, toda aquela mistura, ela já começa a inchar, ela já começa a crescer, ela já começa a se desenvolver. Então é justamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Que o fermento não precisa ser muito para poder influenciar a massa toda. Um pouquinho de fermento só já faz inchar toda a massa. Ele já estimula, ele já excita toda aquela massa, né? E aí ele está fazendo isso, uma analogia para as questões que estavam acontecendo lá dentro da igreja. Não era toda a igreja que estava ali contaminada por aquelas situações ainda, mas tinham alguns irmãos lá dentro que com as suas mentalidades, com seus atos, com as suas atitudes, era esse pequeno fermento, mas que tinha a capacidade de levedar, ou seja, de inflamar aquela igreja toda, né? Então ele traz essa reflexão nesse momento. Um pouco de fermento faz levedar, faz inchar a massa toda. E é sobre isso que o Emmanuel ele vem trazendo a reflexão para a gente nessa mensagem. E ele diz aqui: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. Em nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Né? Então a gente sabe, diante da doutrina espírita, todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós somos criaturas divinas, e todos nós encarnamos no planeta Terra formando realmente uma grande família, formando realmente uma grande sociedade. É como se fosse um grande órgão e cada um de nós fosse uma célula desse órgão. E todos nós estamos conectados, invariavelmente. E a gente percebe que cada uma dessas células são importantes para esse organismo funcionar de uma forma, vamos colocar assim, perfeita, para ter essa ordem, para ter esse equilíbrio. E aí a gente percebe que cada uma dessas células, ela tem a capacidade de influenciar e ser influenciado pelas outras. Ou seja, cada um de nós temos a capacidade de influenciar e de sermos influenciados pelos outros. Onde quer que nós estejamos, seja no ambiente familiar, seja no ambiente religioso, seja no ambiente profissional, seja na sociedade, onde quer que nós estejamos, seja qual for o ambiente, nós temos ali a capacidade de influenciar e sermos influenciados. É natural. E aqui é exemplo dele, ele diz que um pouco de fermento, ele consegue excitar outras substâncias. Ou seja, nós, de acordo com a nossa mentalidade, nós temos sim a capacidade de influenciar uma outra pessoa e sermos influenciados por ela. Nós temos, às vezes, a possibilidade de gerar um pensamento, de gerar um comportamento, uma atitude que vai influenciar outras pessoas. E aí Emmanuel vem dizendo que ninguém vive só. Ou seja, todos nós estamos conectados, todos nós estamos vivendo aqui em sociedade, porque esse é um propósito maior da criação. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, e Kardec traz para a gente, falando sobre a lei de sociedade, ele mostra que todos nós fomos criados sim para vivermos em sociedade, para vivermos uns com os outros, para ter essa interconexão, essa inter-relação. Porque é justamente através dela que a gente realiza as trocas necessárias para a nossa evolução e para o nosso amadurecimento espiritual. É justamente através dessa vivência em grupo, em sociedade, que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades, as nossas habilidades, a nossa inteligência, a nossa moralidade. Então são essas relações que nos possibilitam realmente o desenvolvimento. Então Kardec ele até frisa isso, que nós não nascemos para viver em isolamento. Ou seja, a gente não nasceu para viver isolado nas cavernas e tal, não nasceu para isso. A gente nasceu para estar realmente assim, em grupo, conectado. Por isso que a principal base, formação, a principal estrutura que a gente tem quando encarna é a estrutura familiar.
né? A gente precisa, a gente necessita de ter ali um pai, uma mãe, para a gente poder reencarnar. Não tem como ainda, nem a ciência conseguiu realizar algo, né, que não precise, não dependa de ter ali 2 seres humanos para a gente poder reencarnar. É necessário. Então a gente não vive só, não adianta. E tem muitas pessoas que às vezes falam assim: mas eu não dependo de ninguém. Lê do engano, sinto te informar que isso não é verdade. Porque se a gente for parar para pensar, esse livro que eu estou segurando aqui, eu dependi de muitas pessoas para eu estar segurando ele aqui agora. Eu dependi de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, de ter ditado o livro todo. Eu dependi de Chico, para ele ter escrito tudo isso aqui. Eu dependi da pessoa que fez a impressão. Eu dependi da editora, eu dependi da gráfica. Eu dependi da loja que vendeu, eu dependi do irmão que foi comprar. Eu dependi da Simone que deixou aqui para eu pegar, senão eu não pegar. Então a gente depende. É natural que a gente dependa. A vida foi feita para isso, né? Não tem como eu nascer sozinho e querer tocar minha vida sozinho. Posso até tentar, né? Mas eu vou ter que plantar para mim, costurar para mim. Eu acho que vai ser desafiador. E até os utensílios que eu vou precisar usar, alguém vai ter que fazer. Então, se a gente for parar para pensar realmente, quando a gente fala assim: não depende de ninguém, o nosso ego passando na frente, o nosso orgulho passando na frente, a nossa vaidade passando na frente, porque o nosso eu espiritual sabe que a gente depende e muito de muitas pessoas, né? E quando a gente vai buscando essa cascata de informações da vida de dependência, a gente vai chegar ao Criador. É a primeira influência ou a primeira forma aí que a gente tem de dependência do nosso Criador. Se não tivesse criado, a gente não estaria aqui hoje. Então, não tem outro caminho senão a gente entender e aceitar esse sistema de interdependência que nós temos. E aceitar isso já é um processo de amadurecimento espiritual, porque mostra para a gente que eu preciso trabalhar essa humildade dentro de mim, que eu não vou conseguir levar a minha vida sozinho, que eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. E isso vai ter que desenvolver dentro de mim essa sensação de humildade, que eu preciso pedir ajuda, que eu preciso pedir um apoio, que eu preciso pedir um amparo na hora precisa, né? Que eu não vou conseguir resolver tudo. Então a gente percebe aqui com essa mensagem de Emmanuel que ele diz isso claramente: a gente não vive só. E de nós não vivermos só, a gente realmente vai sofrer as influências dessa convivência. A gente vai sofrer a influência desses relacionamentos, dessas relações. Muitas das vezes, quando a gente fala de relacionamento, às vezes pode passar pela nossa mente só a questão do relacionamento afetivo, né? Relacionamento só de homem e mulher, de marido, né? De casal, enfim. Mas se relaciona ao relacionamento como um todo. É o nosso relacionamento com a sociedade, é o nosso relacionamento com o outro. É o nosso relacionamento conosco mesmo. O primeiro relacionamento que a gente tem é conosco mesmo. E às vezes esse relacionamento conosco não está bom. E acaba refletindo isso para o outro. Então às vezes a gente olha para o nosso redor e a gente não está se relacionando bem com as pessoas. Mas no fundo, é um relacionamento dentro de mim que não está legal. É algo dentro de mim que precisa ser curado. É algo dentro de mim que precisa ser melhorado, que precisa ser transformado. Porque senão, um relacionamento ferido acaba ferindo outras pessoas, outros relacionamentos. Então, às vezes, enquanto eu não me curo, eu vou continuar ferindo outras pessoas. E às vezes, na maioria das vezes, a gente vai ferir aqueles que estão mais próximos da gente. Né? Porque é o nosso reflexo, é o reflexo daquilo que está dentro da gente. Então a gente não vive só. E a gente precisa observar. O primeiro relacionamento é comigo. O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso curar? Qual é a ferida que está me afetando nesse momento? Eu estou precisando olhar para ela e dar o medicamento necessário para curar, para que eu pare de ferir outras pessoas, para que eu pare de ferir aquele que está próximo de mim. Porque a vida do cristão, né, é uma vida que está tentando buscar se melhorar. A vida do cristão é a vida daquele que está se esforçando para curar as suas feridas, para tentar ajudar outras pessoas também no caminho. Porque o nosso objetivo maior da nossa encarnação é justamente esse: a gente buscar se melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto espírito imortal, mas também compartilhar, contribuir na vida de outras pessoas de uma forma positiva. Né? Não adianta a gente também achar que a gente só cresce, que a gente só tem que crescer, só evoluir, só se melhorar e não olhar para o lado. Porque aí não seria egoísmo. Né? Se eu só olho para mim, só sou eu que só quero crescer, só eu quero melhorar, o que eu faço com isso? O que eu faço com o conhecimento que eu busco? O que eu faço com a informação que eu busco? O que eu faço com as habilidades que eu vou desenvolvendo? O que eu faço com as ferramentas que eu vou adquirir nessa jornada?
ferramenta foi feita para o trabalhador. Então, ele precisa trabalhar, ele precisa compartilhar, ele precisa contribuir, ele precisa somar na vida das outras pessoas. E esse é o processo de instalação do reino dos céus na terra, que Jesus nos convida a fazer, que Deus nos convida a realizar. Essa instalação do reino dos céus nada mais é do que eu buscar me melhorar e curar, e compartilhar também na cura e na melhoria do outro. Um espírito curado, ele ajuda outras pessoas. Uma alma curada consegue também auxiliar na cura de outras almas. Então essa é a nossa tarefa. Por isso que a gente não vive só. Por isso que a gente precisa viver em comunidade, em sociedade, em grupo, para aproveitar. Aquele irmão já está curado, aquele irmão já alcançou a cura. Opa, graças a Deus, ele vai ter a possibilidade de ajudar a gente agora. Né? Por isso que quando a gente olha para a humanidade, sempre tem um irmão aqui mais velho do que a gente para servir de exemplo, para servir de modelo, para servir de um auxiliar, de um condutor, de um guia, de um mentor nosso, né? Para mostrar o caminho que a gente deve seguir, para apontar para a gente o que a gente precisa fazer também, para ir caminhando em direção onde ele está. Né? E a gente tem um monte de exemplo desse companheiro. Aí o Emmanuel continua dizendo assim: nós temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Olha só que interessante isso, né? Nessa vida em sociedade, nesses grupos que a gente vive, existem várias pessoas, e todas essas pessoas têm essa capacidade de emitir pensamentos. Todos nós, né? Somos dotados dessa capacidade. Pensar é um atributo do espírito, então todos nós somos seres pensantes. E esse pensamento emitido, ele tem uma vibração. Esse pensamento emitido, ele tem uma matéria, ele tem uma energia. O pensamento é a matéria. E quando nós emitimos um pensamento, ele gera uma impressão no outro. Então nós recebemos essas impressões do pensamento alheio, e os outros também recebem essas impressões do nosso pensamento. Todo pensamento tem uma carga energética. Então aqueles que a gente está endereçando os nossos pensamentos, eles estão recebendo essa carga energética. E aqueles que estão pensando sobre nós também recebemos. E como a gente vive em sociedade e comunidade, o tempo inteiro nós estamos fazendo essa troca de informações, essa troca de energia, essa troca de impressões. Então nós somos impressionados, nós recebemos essas impressões, e nós também imprimimos no outro essas nossas energias, esses nossos pensamentos. Né? E aí a reflexão é para nós cristãos, né? Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então essa é a nossa reflexão enquanto cristãos. Se a gente começa a entender que todos nós temos essa capacidade de emitir essas ondas mentais, impressionar o outro, os outros, que a gente tem essa capacidade de interferir e de pesar na balança do mundo para o bem e para o mal, eu, enquanto cristão, qual é o teor do pensamento que eu estou irradiando? Qual é o tipo de pensamento que eu estou enviando? Qual é o tipo de impressão que eu estou colocando nas pessoas, no ambiente à minha volta, né? Nos lugares onde eu estou? O que eu estou irradiando? O que eu estou emitindo? O que está partindo de mim? O que eu estou escolhendo emitir no meu dia a dia? Porque esse processo também de amadurecimento espiritual é um processo de tomada de consciência, é um processo de conscientização. Quanto mais consciente nós vamos nos tornando, a gente vai começando a perceber melhor as nossas atitudes, as nossas escolhas, né? O nosso livre-arbítrio, conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, ele vai sendo, de certa forma, aumentado. Porque quanto menos consciência eu tenho, meu livre-arbítrio é menor, ele é podado. Mas quanto mais consciência a gente vai tomando, o nosso livre-arbítrio vai aumentando também. É a nossa responsabilidade. Então, o que eu estou emitindo? O que eu estou impressionando? O que eu estou gerando? Né? Sobre o ambiente onde eu estou, sobre as pessoas à minha volta. E ele disse para a gente o seguinte: as nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal.
Então isso aqui é uma reflexão muito importante para a gente, né? Porque às vezes no nosso dia a dia a gente se depara com muitas situações, né? Esses relacionamentos que a gente tem no dia a dia, com amigo, com colega, com desconhecido, com familiar, enfim, os inúmeros relacionamentos que a gente tem no nosso dia a dia, aquela pessoa que tromba a gente na calçada, aquela pessoa que a gente viu uma vez na vida ali no camarim, são relacionamentos. Então ele fala pra gente que essas nossas palavras, elas determinam as palavras do outro. Então se eu sou desleal, provavelmente eu vou entrar nessa frequência e vou receber também da mesma forma esses comportamentos desleais. Então às vezes na nossa vida a gente reclama, né? Pô, mas está acontecendo isso comigo, a pessoa foi injusta, a pessoa fez isso comigo. Será por que aconteceu isso, né? Será que para que acontecem essas coisas na minha vida? O que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso olhar dentro dessa situação para tentar trabalhar dentro de mim? Por que eu estou me conectando com essas situações? Por que eu estou me conectando com essas pessoas? Por que eu estou me conectando com esse tipo de comportamento? Com esse tipo de pensamento? Com esse tipo de mentalidade? Por que ele está chegando até mim? E aí essa reflexão é uma reflexão íntima que a gente precisa fazer. O que eu estou emitindo? O que eu estou gerando? O que eu estou colocando para fora? Que muitas das vezes está entrando aí, como ele diz aqui, está se entrosando. Se entrosar o que? Se afinizar, né? Está se afinizando essas vibrações, essas irradiações. Por que elas estão então se afinizando? Porque dentro de mim eu estou vibrando também, ainda nessa frequência. E aí ele diz que não só através dessas palavras, mas também através dos nossos atos, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, nós acabamos gerando isso na nossa volta. Nós geramos essa energia, nós geramos essa frequência, nós geramos essa vibração. E isso acaba abrindo um campo dentro de nós, a gente acaba se permitindo vivenciar situações nessas mesmas frequências, nessas mesmas vibrações. E ele continua dizendo o seguinte, que os nossos modos, os nossos costumes, eles geram também modos e costumes da mesma natureza, olha só, em torno dos nossos passos. Normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Então olha só a nossa responsabilidade, né? Então por a gente não viver só em sociedade, a gente já tem uma responsabilidade diante disso. Só de nós encarnarmos no planeta, só de nós nascermos aqui, a gente já tem uma responsabilidade de encarnar. E essa vida em sociedade, essa vida em grupo, essa vida em comunidade, essa vida em família, a gente já tem uma responsabilidade só por fazer parte disso. Então os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes, elas geram também comportamentos, costumes, hábitos nas outras pessoas que às vezes nos observam. E como ele coloca aqui, muitas das vezes aquelas que se encontram em uma posição inferior à nossa. E aí a gente pensa logo nos filhos, né? Então o filho realmente, os pais, eles são um espelho. E eu falo isso com uma convicção danada, porque eu vejo as minhas pequenininhas ali, a gente fala as coisas dentro de casa, a gente conversa com elas, daqui a pouco você olha, ela está falando igualzinho, você se vê, você fala, caramba, ali eu falando. Caramba, a mãe dela falando. E repete igualzinho. Então o hábito que a gente tem, ele está sendo observado. E ele vai ser repetido, porque a influência é muito grande. Então a gente fala isso no sentido, né, dos filhos que estão mais próximos. Mas vamos imaginar, um líder religioso, os hábitos, o costume dele influencia muitas outras pessoas. As pessoas seguem aquilo fielmente. Então os costumes, os hábitos, a vida, a mentalidade daquela pessoa, ela está sendo espelhada por outras pessoas. Ela está sendo compartilhada com outras pessoas. Então olha a responsabilidade. Às vezes pessoas que você nem conhece, que você está influenciando. Pessoas que você não tem noção, mas estão sendo influenciadas por você de alguma forma. Não é? Como ele coloca aqui, muitas das vezes no círculo que você às vezes se sobrepõe em experiência e em conhecimento. Então olha só, às vezes no seu ambiente profissional, você tem mais conhecimento, mais experiência,
você vai influenciar aqueles que têm menos experiência e menos conhecimento. As suas atitudes, o seu jeito, a sua forma de agir lá dentro, a sua forma de lidar com os outros, vai servir de exemplo para aqueles que estão ali, começando, iniciando, né? Então, esse aprendizado que a gente tem na nossa vida, não é só através dos livros, não é só através da escola, não é só através ali do pai, da mãe ensinando. A gente está o tempo inteiro aprendendo de forma consciente e de forma inconsciente, de acordo com todas as experiências que a gente está inserido. Então a gente tem realmente, enquanto ser humano, a gente tem uma habilidade muito grande de aprender. O nosso cérebro foi moldado para isso, ele foi desenvolvido para isso, ele foi estruturado para a gente estar sempre aprendendo. Só que a gente aprende de várias formas diferentes. Às vezes a gente tem um comportamento, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma prece aqui, de abertura. Mas de repente eu faço a prece e depois eu me atento e falei, caramba, eu fiz a prece igual da tia Célia. Mas por quê? Eu aprendi. Eu aprendi porque ela sentou e me ensinou a fazer daquela forma? Não. Porque eu fui observando e fui vendo e fui vivenciando aquela experiência, daqui a pouco, quando foi a minha vez de fazer, eu acabei reproduzindo. De forma até inconsciente. E a gente faz isso na nossa vida. O tempo inteiro. Às vezes, a televisão, a gente fica assistindo ali de forma despretensiosa, né? É só para entretenimento, só para descansar a nossa cabeça, só para a gente relaxar um pouquinho. A gente fica assistindo aquele programa, aquela série, repete aquela série, repete aquele programa e tal. Daqui a pouco você se pega no dia a dia tendo uns comportamentos, umas falas que fala, ué, isso não são minhas não. E se a pessoa assistiu a série, ela fala, tá falando com o cara lá da série. Tá falando com a mulher da novela, hein? A gente vai recebendo essas impressões. A gente é boba esponjinha, vai passando assim, vai recebendo um monte de coisa. Só que o processo de amadurecimento espiritual é justamente um processo de tomada de consciência. Quando a gente começa a fazer uma coisa diferente do seu natural, você fala, opa, peraí, por que eu estou fazendo isso, né? Então, amadurecer espiritualmente é a gente ter mais essa presença, é a gente começar a tomar mais consciência realmente. Eu faço isso, mas por que eu faço isso? Por que eu estou agindo assim? O que está me levando a agir assim? Então, são reflexões que a gente vai fazendo para a gente, para ver se a gente se contamina menos na nossa jornada. Porque existem duas situações, né? Contaminação e contágio. O contágio geralmente é positivo, a contaminação é negativa. Então, quando a gente vem num ambiente, né, a gente está fazendo uma prece, e a gente sente aquela energia boa, a gente sente aquela vibração boa, certamente a gente está se contagiando por aquele ambiente. Da mesma forma, se a gente for num lugar que não está legal, né? Aquela energia meio negativa, aquele negócio meio esquisito, provavelmente a gente está se contaminando ali naquele ambiente, né? Então, essa tomada de consciência também é para ajudar a gente nesses momentos, para a gente perceber, será que eu estou me contaminando? E será que eu estou contaminando? Ou será que eu estou me contagiando e eu estou contagiando? Será que esse fermento que somos nós, esse fermento espiritual, será que ele está influenciando essa massa de uma forma positiva, fazendo um contágio? Ou será que ela está influenciando essa massa de uma forma negativa, fazendo uma contaminação daquela massa? Né? Essa é a nossa reflexão enquanto cristãos. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Olha só, todos nós temos essa força mental, né? Às vezes a gente até ouve isso, né? O pensamento tem poder, o pensamento tem força, a nossa mente tem uma força incrível, a gente não sabe usar, a gente não escuta isso. Hoje em dia, quando na internet, então, você escuta isso, qualquer mensagem que você vê, ele fala para você, pensamento tem poder, a sua mente tem uma força incrível, você precisa saber usar a sua mente, né? E a espiritualidade já fala isso para a gente aí há muito tempo. Realmente, esse atributo espiritual que nós temos, que é o pensamento, ele faz com que a gente realmente crie a nossa realidade. Na doutrina espírita a gente tem uma expressão, né, que a gente usa até de forma para brincar, que é pensou, plasmou. Então realmente o nosso pensamento ele tem essa capacidade de plasmar no campo espiritual. As nossas ideias mais fixas, os nossos pensamentos com mais intenções, com mais força mental que a gente coloca, é capaz de plasmar no campo espiritual.
mas não só no plano espiritual. Esse pensamento ele é material. Então aqui também na matéria, a gente é capaz de influenciar, de emitir essa força mental, de utilizar essa força mental para construir, para realizar, para criar as situações da nossa vida. Então o primeiro ponto é realmente a gente tomar consciência para saber como que a gente está utilizando essa nossa força mental. Como que a gente está utilizando esse nosso poder mental, se assim que a gente pode dizer. Porque através dele, aquilo que eu estou criando, aquilo que eu estou realizando, aquilo que eu estou gerando, através da minha força mental, ela está sendo observada. Às vezes de uma forma direta, ou às vezes indiretamente, por outras pessoas, encarnados e desencarnados. Né? A gente precisa lembrar, enquanto espíritas, que nós estamos aí interagindo com os dois campos da vida. Nós interagimos com o campo físico, material, mas nós interagimos o tempo todo com o campo espiritual. Como diz a espiritualidade, nós estamos aí, boa tarde, seja bem-vinda. Nós estamos aí interagindo o tempo inteiro nesses dois campos da vida, e essa espiritualidade, esses espíritos, são tantos que eles se acotovelam à nossa volta. É o que a espiritualidade está dizendo. Então nós estamos realmente mergulhados em meio a essa espiritualidade, esses irmãos espirituais. E tudo isso que nós criamos mentalmente, vibramos, irradiamos mentalmente, nós estamos influenciando esses dois campos da vida. Então quando a gente fala de obsessão, muitas das vezes, são emissões mentais que nós estamos irradiando e abrindo um campo, abrindo uma permissão íntima para que esses irmãos se afinizem com essa onda mental e cheguem perto de nós e se aproximam da gente. E através dessa união, através dessa afinidade, a gente vai se retroalimentando. Então olha só as nossas a nossa forma que nós temos de influenciar a nossa vida e dos outros à nossa volta. As possibilidades que nós temos para fazer essa interação nos dois campos da vida. Por isso que ele fala que a gente está sendo observado, direto ou indiretamente, físico ou espiritualmente. E tudo aquilo que nós estamos emitindo, criando, gerando, ele está realmente reverberando em pessoas à nossa volta e nesse lado espiritual. Esses irmãos invisíveis que estão acompanhando a gente nessa jornada. E aí ele coloca para a gente o seguinte, que o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Porque da mesma forma que a gente tem essas capacidades, né, de gerar essas energias negativas, essas ondas negativas, nós temos também a capacidade de gerar essas ondas mentais positivas. Né? Nós temos essas habilidades, até porque todos nós somos criaturas divinas. Todos nós trazemos no nosso íntimo essa centelha divina. E quanto mais nós nos aproximamos aí dessa centelha divina e deixar com que ela flore, deixar que ela venha para fora, como disse Jesus, permitir que essa luz brilhe, né? Que brilhe a nossa luz, a gente tem essa capacidade de emanar essas ondas mentais positivas, criar essas energias positivas, gerar essas energias positivas, que vai influenciar de forma positiva no ambiente que a gente tiver, as pessoas à nossa volta e também no plano espiritual. Olha só, o quanto de capacidade a gente tem para criar realmente uma vida melhor para nós e de auxiliar os outros que estão com a gente na jornada. Porque a partir do momento que eu vou fazendo essa transformação em mim, que eu vou fazendo essa renovação íntima, vou fazendo a reforma íntima que a doutrina espírita nos convida a realizar, eu estou num processo de cura. E a partir do momento que eu me curo, eu tenho também a possibilidade de levar adiante essa oportunidade também de compartilhar na vida de outras pessoas. Então, nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. E aqui ele chama a nossa atenção para a questão da mente, porque é muito importante para todos nós espíritas, para todos nós cristãos, fazer essa higiene mental através da doutrina, através dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente fala de higiene, a gente está falando de limpeza, né? E aí a gente vai pegar um exemplo de um mestre que ele estava lá no mosteiro dele, o mosteiro dele era lá no topo do morro, assim, para chegar lá em cima era uma escadaria
quase 1000 degraus. E ficava lá em cima, meditando, e os discípulos iam lá para aprender com ele. E lá no mosteiro, ele tinha uma plantação assim, um pomar de laranja. Para colher laranja, ele usava um cesto. Só que um cesto, vocês sabem, né? Aquele emaranhadozinho, ficava aberto. E aquele cesto estava sujo. E a água que tinha para lavar, para limpar o cesto, era num riacho lá embaixo, no pé da montanha. E aí ele virava, o discípulo chegou lá um dia e falou assim para ele: mestre, por que a gente tem que ficar lendo as escrituras, relendo as escrituras, estudando as escrituras, e quando a gente termina a gente repete, estuda de novo, a gente relê, de novo, de novo, de novo? Aí o mestre olhou para ele assim e falou: estou precisando lavar o cesto, pega o cesto e vai lá embaixo pegar água para mim. Aí o discípulo olhou e falou: mas ele é furado, mestre. Você vai pegar água nele, estou pedindo. Não tem reclamação com o mestre, né? O discípulo pega e desce 1000 degraus e vai até o rio lá embaixo. E aí aquele cesto estava todo sujo, cheio de lama, cheio de barro. E aí o discípulo vai lá, pega a água no cesto. Ele viu que a água estava vazando, mas ele bota nas costas e sobe 1000 degraus. Chega lá em cima e devolve para o mestre: um pouquinho de água lá dentro. Aí o mestre olha e falou: não, o cesto ainda está sujo, desce. E desce de novo o discípulo. E pega de novo, leva lá, sobe 1000 degraus. E ele mostra para o mestre: aí mestre, eu só consigo trazer isso de água. Aí o mestre olha: mas eu preciso de mais. Desce e pega de novo. E aquele discípulo desce novamente no riacho, pega aquela água e sobe 1000 degraus de novo. O discípulo subiu ali já umas 4, 5 vezes e já estava cansado, já estava esgotado. Ele falou: mestre, não consigo descer mais. Ele: mas o que você notou nessa subida e nessa sua descida? Quando você pega água no cesto, o que você aprendeu com isso? Ele olhou e falou: eu aprendi que eu estou cansado, mestre, não consigo mais subir nem descer daqui. Ele olha para o cesto: o que você vê? Eu não vejo nada, mestre. Eu vejo que não consegui trazer a água que você pediu. Então vai, desce de novo. E ele desce. E o discípulo chega no riacho mais uma vez e pega a água. Ele desceu e subiu tantas vezes, que de tanto ele ficar fazendo esse movimento, a água descia, passava e limpava o cesto. A água descia, passava e limpava o cesto. Aí quando chegou lá em cima, pela 1000ª vez, o mestre fala para ele: olha para o cesto, o que você vê? Aí ele olha. Falou: mestre, eu não consegui trazer a água que você queria, mas pelo menos o cesto está limpinho. Aí o mestre perguntou para ele: por que ele se limpou? Porque eu passei tantas vezes enchendo água e a água passava por ele e ele se limpou. Por isso você tem que reler as escrituras. Quanto mais esse conhecimento passar por você, quanto mais você buscar esses ensinamentos, quanto mais você interiorizar esses ensinamentos, mais ele vai te limpando, mais ele vai te purificando, mais ele vai te transformando. Então essa é uma parábola, mas que faz muito sentido para a gente, porque o ensinamento de Jesus já foi dado há mais de 2000 anos, e tem mais de 2000 anos que a gente está tendo contato com o Evangelho, e tem mais de 2000 anos que a gente está buscando aí nessas letras, né? A orientação, o direcionamento para a nossa vida, o que a gente precisa fazer, o que eu preciso melhorar, não é? Mais de 2000 anos. Mas quando a gente fala em 2000 anos para espíritos imortais como a gente, não é muito tempo. Então, quanto mais a gente faz contato com a doutrina, quanto mais a gente faz contato com o Evangelho, quanto mais a gente faz contato com esses ensinamentos, mais eles vão nos limpando, mais eles vão nos deixando mais permissivos para que esses ensinamentos vão entrando. É como se estivesse arando realmente os nossos corações para que essa mensagem ela vá se impregnando. É um processo que ele é lento. É assim como todo processo da natureza. A natureza não dá saltos. Não adianta que se a gente jogar uma semente de abacate ali, amanhã a gente não está colhendo abacate. É um processo. A natureza não dá salto. Não é só porque a gente ouviu sobre o Evangelho hoje que a gente vai dormir bonitinho na nossa cama, amanhã acorda todo mundo com a auréola. Não é assim. Quem dera se fosse. É um processo. Mas com certeza uma palavra vai fazer sentido em algum momento da minha vida. Eu vou falar: caramba, aquele texto que eu li lá do Emmanuel no Fonte Viva está fazendo sentido para mim agora. E às vezes é um momento que a gente está ali no meio da tribulação, no meio da turbulência, no meio da aflição, e que vai vir aquela luzinha lá de dentro mostrando: calma, você tem recurso,
Você tem por onde você se agarrar a sua fé, a sua esperança, aquilo que você acredita e vencer esse momento. Você tem essa possibilidade. E eu e a Monique colocam que esse trabalho da limpeza mental, da higiene mental, da transformação da nossa mentalidade, da mentalidade materialista para uma mentalidade mais espiritualista, a nossa mentalidade muito mundana para uma mentalidade um pouquinho mais espiritualizada, essa mudança de mentalidade, essa renovação mental, essa higiene mental, vai nos ajudar muito, muito a ter esse pouquinho de paz, de felicidade que a gente tanto almeja na nossa jornada. E é justamente através dessa mudança. E aí ele vai colocar para a gente que o pensamento é a fermentação espiritual. Em primeiro lugar, ele estabelece atitudes. A gente vai pensando naquilo, tendo aquelas ideias, vibrando, e ele vai estipular na gente, daqui a pouco, as atitudes, os comportamentos, os atos. Depois das atitudes, em segundo lugar, ele vai gerar os hábitos positivos, os hábitos salutares. Depois desses hábitos, ele vai governar as nossas expressões e nossas palavras, através das quais a individualidade vai influenciar na vida e no mundo. Então, regenerado o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, o primeiro passo é justamente essa nossa renovação do nosso pensamento, a renovação das nossas atitudes mentais, a renovação da nossa mentalidade. A gente começar a olhar para esses ensinamentos, mas não de uma forma distante, mas colocar esses ensinamentos como uma forma prática no nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente entender que é esse fermento espiritual que a gente traz na nossa vida que é capaz de influenciar os outros irmãos à nossa volta, de forma positiva ou negativa, dependendo do direcionamento que estou dando a essa criação mental, a essas vibrações mentais. Então, o convite do Evangelho de Jesus é um convite para a nossa transformação. Essa salvação que a gente acredita, na verdade, é uma libertação. Libertação dos nossos erros, libertação das nossas mazelas, libertação do homem velho em busca do homem novo, pensamento renovado, mentalidade renovada. O convite dessa simbologia, da Páscoa para a gente também, como a gente falou, é para deixar morrer o homem velho, para renascer o homem novo. É deixar morrer esse homem mais materialista dentro de mim, para renascer esse homem mais espiritualizado, com uma visão mais espiritual da vida. Deixar realmente que essa centelha divina ela venha tomar a frente dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, das minhas atitudes, para ver se eu consigo realmente conseguir lhe dizer o verdadeiro cristão. Porque vão ser através das minhas atitudes que eu vou me colocar realmente como cristão. Então que a gente possa realmente, Miguel, aproveitar para sermos esses fermentos positivos, benéficos, salutares, para que a gente possa contagiar aonde a gente estiver, as pessoas, os ambientes, deixar para trás um pouco essa contaminação, deixar para trás esses erros que a gente vem cometendo, essas vibrações negativas entre os irmãos, que a gente possa se libertar disso, que a gente possa pensar enquanto cristãos, o meu papel é auxiliar na cura, na ajuda, no processo de melhoria do outro, não rebaixar o outro, enaltecer também, porque esse é o nosso processo. Então, que possamos ser bons fermentos nessa jornada. Muita paz.